Tá bom. A gente se encontra aqui no Daf Amud Bet, tá bom? Para quem está a gente está na sexta linha de baixo para cima, no fim da linha. A gente viu... Aí a vantagem é essa, ó, pipoca aqui, ó. Tem pipoca aí, ó. Opa. Aqui tem pipoca, ó. Guimarães com pipoca, ó. Vamos lá, vamos começar. A gente viu ontem que tem discussão qual é o principal mês de Adar, o primeiro ou o segundo. A gente ouviu a discussão, agora a gente vai entender o motivo delas, tá bom? Então, fala comigo o seguinte, Amar Rabi Yochanan, os dois aprenderam do mesmo pasuk. Se o primeiro Adar é o principal ou se o segundo. Está escrito no pasuk o seguinte, Bechol Shana Veshana, Purim é feito todo ano e ano. Rabi Eliezer Rabi Yossi que falou que o primeiro é importante também, você pode fazer tudo no primeiro. Savar Bechol Shana Veshana, Ma Kol Shana Veshana Adar Asamuch Leshvat, Avkan Adar Asamuch Leshvat. Do mesmo jeito que todo ano e ano Adar vem logo depois de Shvat, assim também quando tem Adar Aleph e Adar Bet, é o Adar depois de Shvat, é o primeiro. Verashbag Savar Bechol Shana Veshana. Verashbag ele souber que o quê? Porque ele falou que o segundo Adar é o principal, porque ele fala dessa forma, Ma Kol Shana Veshana Adar Asamuch LeNisan, do mesmo jeito que todo ano, qual é o principal Adar? Como é o mês de Adar? É o Adar que é próximo do mês de Nissan. Afkan Adar, Samuch le Nissan. Aqui também, eu jogo o Adar para o segundo Adar. O Adar, o mês de Adar, que é próximo de Nissan, o segundo. Agora, tá bom, então Adar é depois de Shvat, é antes de Nissan, mas mesmo assim, por que você escolheu o definir Adar como depois de Shvat ou Adar como antes de Nissan? Por que você escolhe o primeiro ou o segundo? Então explica a Gemara. Bishlamar Rabi Eliezer Rabi Yossi Mistaber Tama. O motivo de Rabi Eliezer Rabi Yossi que falou que Adar tem que ser o Adar logo depois de Shvat, o primeiro Adar, qual o motivo dele? Deima Avirim ala mitzvot. Você não pode, se você tem a oportunidade de cumprir uma mitzvah, não deixa para depois. Então aqui também, se chegou o Adar Aleph, você já pode ler a Megillah, então vamos ler a Megillah já no primeiro Adar. É o mês de Adar? É, então já vamos ler a Megillah agora. Não vamos deixar Purim para o mês seguinte. Elarashbag Maitama. Mas Rabban Shimon ben Gamliel, por que ele deixou Adar para o segundo mês? Para o Adar Bet. Amar Abitavi, Tama de Rabban Shimon ben Gamliel, Mismach Geulah leu Geulah Adif. O motivo dele é que a gente quer aproximar uma Geulah da outra. A Geulah de Purim para a Geulah de Pesach. Então ele prefere colocar Purim no mês, logo antes de Nissan, para Purim e Pesach, que são duas festas de Geulah, estarem próximas. Esse é um dos motivos. Ele fala que o motivo de Rashbag de deixar Purim para Adar Sheni é outro. Meacha, daqui, está escrito em seguinte, está escrito no Pasuk da Megillah, Lekayem etigeret Purim azot Shenit. Está escrito para cumprir a carta de Purim, certo? Tudo que está escrito em Megillat Esther, contar a história de Megillat Esther, a Shenit, no segundo. Ele entende que o que está escrito a Shenit vem dizer o seguinte, se tem duas opções, o primeiro Adar e o segundo, vai atrás do Sheni, vai atrás do segundo Adar. Então, primeiro a gente tem dois motivos para Rabban Gamliel. Um do Pasuk Bechol Shana Veshana, que igual todo ano Adar é o próximo de Nissan, assim também é Adar B. E outro motivo que está escrito a Shenit. Por que precisa dos dois? Então, fala Gemara, Veitzrich lemichtav Shenit, mudando a página, Veitzrich lemichtav Bechol Shana Veshana. Eu preciso dos dois motivos, dos dois psukim. Por quê? Deime Bechol Shana Veshana. Se eu tivesse só o pasuk de todo ano e ano, que todo ano tem que ser igual, Avamina Kikushan, eu ia pensar, como a gente perguntou, vamos fazer o primeiro Adar, o que é logo depois de Shvat. Não o Adar antes de Nissan, e sim o Adar depois de Shvat, porque assim que eu tenho a oportunidade de cumprir a mitzvah, eu devo cumprir. Kamash Melana Shenit, vem o pasuk Shenit, fala para a gente que se eu tenho Adar Aleph e Adar Bet, o primeiro Adar e o segundo, eu sigo o Sheni, sigo o segundo. Ve'ashmina na Shenit, e se eu tivesse só o pasuk Hashenit, Avamina Batchila Barishon Basheni, Kamash Menan Bechol Shana Veshana. Se eu tivesse só o pasuk Hashenit, eu poderia pensar o seguinte, olha, eu posso fazer em qualquer um dos dois. Posso fazer no primeiro Adar ou no segundo. O melhor é que eu faça no segundo. Ou se eu perdi no primeiro, eu posso fazer no segundo, Bediavad. Mas não tem um ideal. Não tem um que é melhor. Não é melhor fazer no segundo. Então vem o passo, Bechol Shana Veshana, e me ensina não só que... Volta aí, congelou aí. Dá uma congelada. Não sei se todo mundo... O meu congelou aqui. Vocês não estão comigo? Tamo. Não congelou para mim, não. Tá Para mim bom? também não, tá ok aqui.
coloca. É. Certo? Então a Gemara fala o seguinte, se eu tivesse só o Pasuk Hasheni, então eu ia poder pensar, olha, o segundo também serve, também é bom. É melhor no primeiro, mas posso fazer no segundo. Vem o Pasuk Bechol Shana Veshana e me ensina que não, o ideal é fazer no segundo mês. Esse é o motivo de Rabban Shimon Gamliel. Verableze Berabi Yossi Ayashinit Mayavid Lei. Agora, de acordo com Rableze Berabi Yossi, ele entendeu que o Ashenit não significa nada. A priori, para ele, a gente faz no primeiro Adar. Então, por que está escrito no Pasuk Hashenit, o segundo, que a priori seria o segundo Adar? Mibaile explica para que ele usa Leked Rav Shmuel Bar Yuda. Para o que falou Rav Shmuel Bar Yuda. Dema Rav Shmuel Bar Yuda, Batchila Kavua Beshushan. No primeiro ano de Purim, comemoraram em Shushan. O Lebassov Bechol Olam Kulo. E no fim, no segundo ano, Purim foi comemorado no mundo inteiro. Então, a Shenit não é para escolher entre o primeiro e o segundo Adar. Vem falar que na época da Megillah, na época da história, no primeiro ano foi só em Shushan, no segundo ano fizeram isso em todos os lugares. Ponto. Agora conta a Gemara como foi feito exatamente o decreto de comemorar Purim. Amar Rav Shmuel Bar Yuda, falou Rav Shmuel Bar Yuda, Shalcha lahem Esther lechachamim kvauni ledorot. Esther pediu para Chachamim, para o pessoal para os Dayanim do Sanedrin, do Supremo Tribunal, olha, coloca uma festa para comemorar o milagre que teve agora. Kvauni ledorot, me decretem para todo mundo fazer a festa de Purim para sempre, todas as gerações. Shalchula kinat meoreret aleinu. Falaram para ela, olha, kinat meoreret aleinu lebein naumot. Olha, você está arranjando briga entre a gente e os outros povos. Por quê? Porque teve guerra, os Yehudim mataram muita gente em todo canto, a gente vai comemorar isso, vai arranjar briga. O pessoal vai falar, esses judeus aí estão comemorando que eles mataram muitos goim pelo mundo. A gente não quer isso, foi necessário por causa da guerra, mas se fizer festa disso, não vai pegar bem. Shalchalem, não vão entender que a festa é pelo milagre, vão achar que a festa é porque mataram. Shalchalem mandou para eles Esther, Kvar Ktuvani al divrei amim lemalchei paras umadai. Madai o paras. Falou Esther, olha, já escreveram a história de Purim nos livros de história de Paras umadai, da Pérsia e da Média, se não me engano. Já escreveram toda essa história. Então não vai ser novidade, coloca também para o povo judeu. Certo? Então aí foi realmente decretado a festa de Purim. Continua a Gemara. Rav verav Hanina verav Yochanan verav Chaviva. Esses 4 Chachamim. E, entre parênteses, fala a Gemara, Matno Bekula Seder Moed, a gente sabe, foi dito em todo o Seder Moed, em todas as Gemarot e Mishnayot de Seder Moed, Kol Kiai Zuga, quando aparecem esses 4 juntos, falando alguma coisa, Chalufei Rabi Yochanan ou Mailei Rabi Yonatan. Tem que trocar Rabi Yochanan por Rabi Yonatan. Embora foi falado que era Rabi Yochanan, quando estão esses 4 juntos, tem que mudar para Rabi Yonatan. Ele conta a seguinte história. Esther pediu para os sábios realmente, olha, façam uma festa lembrando da nossa vitória sobre Amalek. Shalchula, mandaram para ela, está escrito na Torá, assim aparece em Mishlei, que a memória de que Bnei Israel venceram o povo de Amalek tem que estar Shlishim, 3 vezes. Shlishim velori beim. Só pode ser lembrado 3 vezes e não 4. E na Torá a gente tem 2 vezes, como a gente vai ver mais para frente. 2 vezes aparece no Humash a guerra com Amalek, e uma em Sefer Shmuel. Então já tem 3 vezes. Eu não posso colocar mais um 4º livro falando do assunto. Só pode 3. Até que encontraram um pasuk na Torá que mostra que realmente pode pôr 4. Está escrito a seguinte coisa no pasuk. Ou 4, ou que já foi. Está escrito no pasuk o seguinte. Ktav Zot Zikaron Basefer. Ktav Zot Zikaron Basefer. Certo? Tem que lembrar a guerra de Amalek. Vocês estão vendo aí no pasuk? Tem que lembrar a guerra com Amalek Basefer. E a drashá do pasuk fala o seguinte. Ktav Zot Mashe Katuv Kan Ubemishne Torah. Quando está escrito Ktav Zot, escreva isso. É para estar falando sobre o que está escrito em Sefer Shmot, em Sefer Dvarim. Mishne Torah é Sefer Dvarim. Então, o que está escrito para lembrar a guerra contra Amalek, em Shmot e em Dvarim, é aprendido do que está escrito no Pasuk, Ktav Zot. Porém, o Pasuk falou, fora o Ktav Zot, escreveu também Zikaron, Mashekatuba Nevim. A lembrança da guerra é o que está escrito em Nevim. Basefer, no livro, que é uma palavra a mais, Mashekatuba Megillah. Vem ensinar que tem que ter um 4º lugar, mais um 4º lugar onde vai ser escrita a história da Megillah,
então realmente puderam escrever o livro Megilat Esther. Encontraram no Passuco uma fonte para isso, que em 4 lugares vai ser lembrada a guerra contra Amalek. Ketanai, isso é realmente machloket entre os Tanaim. Por quê? Os Tanaim dizem o seguinte, tem machloket. Ktav zot mashekatuv kan. Tem quem diga que o Ktav zot do Pasuk vem só ensinar o que está escrito em Shmot. E a palavra zikaron, mashekatuv b'Mishneh Torah. A palavra zikaron vem falar, olha, escreve também o que está escrito em Sefer Dvarim, 2 vezes. Basefer, a terceira palavra do Pasuk, Basefer, mashekatuv b'Nevim, divrei Rabi Yoshua. Então, de acordo com Rabi Yoshua, 3 lugares você vai lembrar da guerra. Ktav zot é o que está escrito em Shmot, Zikaron é o que está escrito em Dvarim, e Basefer é o que está escrito nos Nevim. Rabi Eliezer Amudai, Rabi Eliezer Amudai discorda de Rabi Yoshua, ele fala que não. A palavra Ktav zot do Pasuk é Mashekatuv Kanu b'Mishneh Torah. Ela engloba 2 vezes. Engloba o que está escrito em Shmot e também o que está escrito em Dvarim. Então, as 2 vezes que tem a guerra contra Amalek em Shmot e em Dvarim, é como se fosse uma coisa só. Zikaron, que está escrito no Pasuk, Mashekatuv b'Nevim, Basefer, Mashekatuv b'Megillah. Então, sobrou mais uma palavra no Pasuk para ensinar que também na Megillah você tem que escrever sobre a história de Purim, certo? Então, a gente viu uma discussão se a história de Purim era para ser escrita e virar parte do Tanakh ou não. E agora a gente vai ver mais algumas discussões relacionadas a isso, certo? Vamos só antecipar aqui o que vai aparecer mais para frente. Chachamim decretaram que todos os livros do Tanakh impurificam as mãos. Alguém que mexe em um livro do Tanakh, a mão dele fica impura, ele precisa fazer Netilat Yadayim depois. Por quê? Porque as pessoas costumavam, começaram pelo menos por um tempo, a guardar trumá, a guardar comida de trumá dentro dos livros. Era um lugarzinho fechado, era um bom lugar para guardar. E aí, já que tinha comida dentro do livro, os ratos acabavam chegando e tentando pegar a comida e acabavam estragando os livros. Então, decretaram Chachamim que os livros do Tanakh impurificam a mão. E automaticamente impurificam também a trumá. Aí, pararam de guardar a trumá dentro do livro. Então, fala o seguinte, Agmará. Amaravilda Mashmuel. Esther inametamaeta edaim. O livro de Esther, Megilat Esther, não é considerado um livro que foi escrito Beruach HaKodesh, que tem que fazer parte do Tanakh. Por isso, ele não impurifica as mãos. Quando decretaram que impurifica as mãos, estavam falando dos outros livros, mas Esther não. Lemei, aprende disso Agmará. Desavar Shmuel Esther, lav Beruach HaKodesh nemra. De acordo com isso, parece que Shmuel entende que tudo que foi contado em Megilat Esther não foi contado Beruach HaKodesh. Quer dizer, não é que a pessoa teve, não é que quem escreveu teve uma visão divina e escreveu o que está lá. Foi simplesmente algo escrito como qualquer historiador teria escrito. Pergunta Agmará, Shmuel Esther Beruach HaKodesh nemra. Arei Shmuel falou que Esther foi sim escrito Beruach HaKodesh, que o texto de Esther, o texto de Megilat Esther, não está um historiador, foi Beruach HaKodesh. Responde Agmará, nemra likrot velo nemra lichtov. Certo? Megilat Esther foi escrita, quer dizer, o texto de Megilat Esther foi falado, mas para ser lido de cor, e não para ser escrito. Então, isso que se escreve Megilat Esther não transforma ele em um dos livros do Tanakh. Embora a história de Megilat Esther foi definida para ser contada, e as palavras que estão lá eram para ser contadas oralmente, porém, escrever a Megillah não foi mandado escrever. Lo nemra lichtov. Então, mesmo que alguém escreveu, isso não se torna um dos livros do Tanakh. Ele não tem que duchar e automaticamente não impurifica as mãos. Meiteve, pergunta Agmará. Rabi Meir Omer Kohelet ino metamei et hayadayim. Rabi Meir fala que o livro de Kohelet também é o conhecimento e a sabedoria de Shlomo Melech. Não é um livro escrito Beruach HaKodesh, não tem nada de espiritual nele. O Machloket Beshir HaShirim, e tem discussão com relação a Shir HaShirim, se foi escrito Beruach HaKodesh ou não. Rabi Yossi Omer Shir HaShirim metamei et hayadayim, o Machloket Bekohelet. Rabi Yossi fala o contrário. Shir HaShirim sim é Beruach HaKodesh e Kohelet tem dúvida. Rabi Shimon Omer, Kohelet mekulei Beit Shammai mechumrei Beit Hillel. Rabi Shimon fala que Kohelet é discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai mekilim, me falam que Kohelet não metamei et hayadayim, não impurifica as mãos, porque não foi escrito Beruach HaKodesh. E Beit Hillel machmirim, me falam que se impurifica. Aval Ruth, mas o livro de Ruth, Shir HaShirim ve Esther metamei et hayadayim. Mas Ruth, Shir HaShirim e Esther,
esses com certeza impurificam as mãos, eles foram escritos com Ruach HaKodesh. Ou seja, a gente vê dessa braita que todos os Tanaim concordam que Esther metamet hayadayim, que o livro de Esther foi escrito Beruach HaKodesh. Então, Shmuel, que ele é um Amorá, ele viveu nas gerações posteriores, como pode ser que ele discorda dos Tanaim, que viveram na primeira geração? Ele não pode discordar deles. A Torá é tradicional, ela é construída de uma geração para outra. Não pode ser que Shmuel fale uma coisa que as gerações anteriores discordam. Responde Agmará, o de Amar que Rabi Yoshua. Shmuel, ele segue uma das opiniões dos Tanaim, que a gente encontra um Tana, alguém que viveu na época dos Tanaim, que sim fala que Esther não foi escrito Beruach HaKodesh, certo? É uma outra opinião. Então ele tem quem seguir, certo? Ele tem quem se apoiar. Tânia, fala Agmará. Rabbi Shimon ben Nassi Omer Kohelet eno metamet hayadayim, mipnei shechokmato shel Shlomoi. O livro de Kohelet não impurifica as mãos, porque ele é só o conhecimento de Shlomo Melech. É algo especial, Shlomo Melech era muito inteligente, mas não tem aqui um Ruach HaKodesh. Amrulo, perguntaram para ele, Vechizot bilvad amar, será que Shlomo Melech só falou o que está escrito em Kohelet, não falou mais nada? Velokver Neymar vai daber shloshet alafim mashal. Shlomo Melech, ele tinha 3.000 mashalim para cada uma das alachot da Torá. Ele tinha várias historinhas para ensinar, explicar cada uma das alachot. Ou seja, ele tinha muita coisa para falar. Isso que ele escreveu, só parte, vem mostrar que essa parte que ele escreveu tem Ruach HaKodesh. O resto está no conhecimento e a sabedoria dele. Então, a parte de Kohelet, que sim foi escrita, tem Ruach HaKodesh. Veomer, e mais ainda, fala Gmará, tem outro pasuk, Al Tosef al Dvarav. Não pode colocar mais do que está escrito em Kohelet. Ou seja, o que tem lá tem Ruach HaKodesh, não pode acrescentar coisas novas. Mas Veomer, porque precisou de outro pasuk, outra prova, a gente podia pensar, olha, tá bom, Shlomo Melech, ele tinha 3.000 mashalim, 3.000 anedotas para explicar cada mitzvah da Torá. Parte ele escreveu. Isso não quer dizer que Kohelet é especial, quer dizer que ele escolheu parte do conhecimento dele para colocar no livro. Não quer dizer que tem Ruach HaKodesh. Por isso precisou de mais um pasuk. Tashma, venha e ouça, Al Tosef al Dvarav. Al Tosef al Dvarav quer dizer, olha, não coloque mais nada. Ou seja, o que tem nesse livro é especial, é fora do conhecimento de Shlomo Melech, é algo Beruach HaKodesh. Então, aqui a gente vê que Kohelet sim tem Ruach HaKodesh, diferente do que falou Rabbi Shimon ben Nassi. Tânia, agora a Gemara vai provar de onde a gente sabe que Esther foi escrita Beruach HaKodesh. De onde a gente sabe que o que está em Megilat Esther não foi só um conhecimento de historiador, e sim tem algo especial aqui. Tânia, Rabbi Eliezer Omer Esther Beruach HaKodesh Neymar, Shineimar, Vayomer Aman Belibo. Aparece em Megilat Esther o que Aman pensou. Como pode ser que quem escreveu sabe o que Aman pensou se ele não tinha Ruach HaKodesh? Certo? Você não pode saber o que a pessoa pensou. Então, isso que está escrito o que Aman pensou quer dizer que foi escrito Beruach HaKodesh, um tipo de nevoá. Rabbi Akiva Omer Esther Beruach HaKodesh Neymar, Vatei Esther nosat chen benei kol roea. Está escrito no pasuk que Esther, todo mundo achava ela graciosa. Como você sabe que todo mundo achava? Você sabe o que as pessoas pensam? Como pode ser? Então, também a gente vê que foi escrito aqui com um conhecimento superior e não está uma sabedoria humana. Rabbi Meir Omer Esther Beruach HaKodesh Neymar, Vaivadá davar le Mordechai. Mordechai ficou sabendo que aqueles dois escravos queriam matar Hashverosh. Como Mordechai ficou sabendo? Aparentemente porque ele tinha um pouco de profecia, um pouco de Ruach HaKodesh. E quando ele escreveu a Megillah, foi também com Ruach HaKodesh. Rabbi Yossi ben Dur Meskit Omer Esther Beruach HaKodesh Neymar, o Abizah lo shalchu et Adam. Depois da guerra, está escrito na Megillah que Am Israel não pegou nada que pertencia aos povos que morreram na guerra. Como sabem o que aconteceu pelo mundo inteiro? Aparentemente, foi uma nevoá, foi um Ruach HaKodesh. Amar Shmuel Yavi Atam. Fala, Shmuel, se eu estivesse lá, Avamina Milta Dadif Amikulhu. Eu tenho uma prova melhor que todas essas. Sheneemar, está escrito no Passu, Kimu Vekiblu. E Kimu Vekiblu, mantiveram e receberam. O que significa mantiveram e receberam? Kimu Lemala Mashekiblu Lemata. Aceitaram no céu o que Bnei Israel receberam sobre eles, Baolam Hazeh, nesse mundo. Quando Bnei Israel decidiram criar uma mitzvah nova de leitura da Megillah, Bashamayim aceitaram, mesmo que não se pode aumentar mitzvot, Bashamayim aceitaram essa mitzvah. Como sabem o que aconteceu no céu? Como sabem que Bashamayim aceitaram? Ruach HaKodesh. Uma prova que Esther foi escrita em Ruach HaKodesh. Amarava, falarava, lekul huit leupircha. Todas as provas que foram trazidas até agora têm perguntas. Lebar-me de Shmuel, fora de Shmuel. A Shmuel é a única prova
que não tem dúvida, que não tem pergunta. Deleite leipircha. Por quê? Agora a Gemara vai falar quais são as perguntas, como as provas anteriores não são boas. Rabi Eliezer falou que a prova que Megillat Esther foi cita Beruach HaKodesh é porque sabem o que Aman pensou, certo? Quando Ahasverosh pede para Aman, olha, o que eu faço para alguém que eu gosto muito, Aman deu uma lista gigante do que fazer com ele, colocar no cavalo do rei, com as roupas do rei, com a coroa do rei, porque ele achou que estava falando dele mesmo. Como a gente sabe que ele achou que estava falando dele mesmo? A priori, por causa de Ruach HaKodesh. Então, fala Gemara que não necessariamente. Por quê? Svaral. Dá para falar isso por lógica. Não tinha ninguém importante para o rei como ele. Certo? Aman era o segundo, era a mão direita do rei. Então, ele pensou de quem o rei está falando? Dele mesmo. Então, mesmo que você não saiba o que ele pensou, que você não tenha Ruach HaKodesh, dá para imaginar que essa é a intenção dele. É isso que ele começou a falar para pegar o cavalo do rei, a roupa do rei, Ve'amar, a data e denavche que amar, ele estava pensando nele mesmo. Então, isso que ele falou para fazer uma coisa especial, isso que a gente sabe o que ele pensou, não é que realmente precisa de Ruach HaKodesh. É óbvio, ele imaginou isso, certo? É algo lógico. De Rabi Akiva, Dilma que Rabi Eleazar, Damar Melamed Shekol Echad Ve'echanid Metalo que o matou. Rabi Akiva falou, a gente sabe que foi cito Beruach HaKodesh, porque todo mundo achou Esther graciosa. Como a gente sabe que todo mundo achou isso, a priori pode ser que não. A gente não sabe o que todo mundo pensa. Então, fala Gemara, tem um Midrash, que Rabi Eliezer fala o seguinte, Esther, ela não contava de que povo ela era. E está escrito no Midrash que todos os povos começaram a falar, Esther é nossa, Esther é nossa, Esther é do nosso time. Cada povo começou a falar isso. Então, a gente vê que todo mundo gostou de Esther. Então, era algo claro. Não foi por Ruach HaKodesh, foi algo que viram. Ve'ad Rabi Meir, Dilma que Rabi Chia Barava, de Amar, Bigtan, Vateresh, Teitar, Shimayu. Isso que Rabi Meir falou, que Mordecai ficou sabendo que os dois escravos de Ahasverosh queriam matar ele, talvez, não é que ele teve Ruach HaKodesh, ele descobriu isso. Simplesmente esses dois escravos, Bigtan e Teresh, eles eram Tarshim, e Mordecai entendia a língua deles. Eles conversaram entre eles numa língua estrangeira, achando que ninguém entendia, falaram sobre matar o rei, e Mordecai entendeu. Por isso ele ficou sabendo. Mas não que ele tinha Ruach HaKodesh e ficou sabendo. Ve'ad Rabi Yossi ben Dormeskit, Dilma, Priste Keishadur. Isso que Rabi Yossi ben Dormeskit falou, que olha, de onde a gente sabe que foi Beruach HaKodesh, do que está escrito que ninguém pegou bizar, ninguém pegou espojos de guerra, talvez todos os Yehudim em todo canto mandaram para o rei, olha, a gente não tocou em nada, para o rei não achar que o povo judeu saiu roubando de todo mundo. Todo mundo mandou uma carta falando ninguém tocou em nada. Daí ficaram sabendo, não por Ruach HaKodesh. De Shmuel, mas o que Shmuel falou que Bashamayim aceitaram a mitzvah de Hanukkah, a mitzvah de Purim, Vadait Leit Leipir. Aqui com certeza não tem pergunta. Isso é realmente Ruach HaKodesh. Amaravina, fala Ravina, Aino de Amreinche, isso que as pessoas costumam falar, um ditado, Tavachada pilpil tacharifta, mimalitzane kari. Tinha um ditado que falava, é melhor uma pimenta harifá, uma pimenta picante, do que uma cesta de abóboras, Quer dizer, é uma drachá pequenininha, kimu vekiblu, é melhor do que todas essas explicações baseadas na história da Megillah. Então, é melhor uma coisinha pequena, simples, do que muitas coisas grandes que nem sempre fazem sentido. Rav Yossi Amar Meacha, Rav Yossi traz outra prova que Esther foi escrita Beruach HaKodesh, está escrito, Vei b'mei Purim ele, lo yavru mitoch Yehudim, que os Yehudim vão cumprir Purim para todas as gerações. Como ele sabe, Nevuah, Beruach HaKodesh. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Meacha, ele traz outra prova. Rav Nachman bar Yitzchak fala de outro lugar, a gente pode aprender isso. Vezichram lo yasif mizaram, é a mesma ideia, certo? Que a lembrança de Purim nunca vai sumir do povo judeu. Como é possível escrever isso na Megillah? Como você sabe o futuro? Aparentemente, Ruach HaKodesh. Ótimo. O Matanot Le'evionim. Apareceu lá na Mishnah a mitzvah de dar Matanot Le'evionim. Tane Rav Yosef. Fala Rav Yosef. O Mishloach Manot Ish Lereu. No passuco está escrito o seguinte. Tem que Lishloach Manot Ish Lereu. Tem que mandar uma maná, uma comida, um amigo para o outro. Tem Manot Leish Echad. Desse passuco a gente vê que você tem que dar duas manot, duas porções para uma pessoa. Mishloach manot, no plural, ish lereu, no singular, um para o amigo, duas porções. O matanot le'evionim, isso que está escrito no passuco, matanot le'evionim, shtei matanot lishnei ben adam, dois presentes para dois pobres, certo? Então, os dois no plural. Tem que dar um presente para cada pobre. Dois para duas pessoas, sai um para cada.
Rabi Yehuda Nessia Shada Leila Rabi Yoshaya Atma Deigla Tlata Vegarba de Hamra. Rabi Yehuda Nessia, ele mandou para Rabi Yoshaya uma coxa de um egel, de um bezerro, que foi o terceiro bezerro, certo? Era na Gemara aparece algumas vezes que o terceiro animal a nascer do ventre da vaca, ele é melhor, ele é mais gostoso. Então ele mandou uma coxa enorme do terceiro bezerro de uma vaca. Vegarva de Hamra. E mandou também uma quantidade grande de vinho. Shalchat lei, Rabi Yoshaya respondeu para ele, isso que você me mandou, toda essa comida, que você cumpriu com isso a mitzvah de Mishloach Manot. Esse Matanot Levonim está errado, os Mefarshim apagam, certo? Então, o Matanot Levonim está escrito aqui na página, pode apagar. Rabba Shadar Lei Lemari Barmar Bead Abaye. Rabba, ele era o Rosh de Punbedita, ele mandou para alguém chamado Mari Barmar, nas mãos de Abaye, o seguinte: Malataska de Kashva, o Malaikasa de Kimcha de Avshuna. Ele mandou para ele em Purim, de Mishloach Manot, um cesto de tamarim, um cesto de tâmaras e um copo de farinha. Era uma farinha especial que eles tostavam no forno, que ficava bem doce. Mandou para ele o seguinte, mandou para ele tamarim, um pouco de tâmaras e um pouquinho de farinha doce, uma farinha especial. Amarle Abai, falou Abai para Rabba, Ashtaba Amar Marei e Hakla Malka Liavei de Klula Tzavarei Lonachit. Um ditado aqui também. Falou Abai o seguinte, olha, se eu levar isso, Mari, para quem eu estou mandando, ele vai falar o seguinte, o ditado fala o seguinte, o agricultor, mesmo quando ele vira rei, ele continua carregando na cabeça dele o cesto que ele leva para dar comida para os animais. O agricultor, alguém que trabalha com o rebanho também. Então você também, Rabba, você agora virou Rosh de Punbedita e você continua mandando coisas simples, coisas pequenas que você mandava quando você era qualquer um. Você virou rei, você tem que dar um Mishloach Manot um pouco mais bonito. Então o Rabba mudou o Mishloach Manot. Shadar Lei Inhu, então ele mudou, decidiu mandar outra coisa. Meló tasca de zangvila ou meló kissa de pilpetaricha. Então ele decidiu mandar duas coisas bem mais importantes. Zangvila e pilpelta. Certo? São dois legumes, dois temperos muito valiosos, muito caros. Amar Abaye, falou Abaye, se eu levar isso, hasta marmar, ana shadre lei julia, viu shadre ali hurfa. Se eu levar isso, Mari vai falar o seguinte, eu mandei para ele coisas doces, e Ramba está me mandando coisas picantes, não é gostoso de comer isso, certo? São temperos que você não pode comer por si só. Pimenta do reino, como chama? Você mandar isso, pimenta, para alguém, não é uma comida que as pessoas vão gostar. Eu mando coisas doces, ele manda isso? Então, ele também não foi a melhor coisa. Amar Abaye, fala Abaye, que nafik me beimar, quando eu saí da casa de Rabba, ava savana, eu estava satisfeito. Que matei leatam, quando eu cheguei na casa de Mari Barmar, que eu fui levar para ele o Mishloach Manot, crivoli shitin tsayei de shitin minei kdera. Trouxeram para mim 60 pratos, 60 cozidos em 60 pratos diferentes. Quer dizer, me ofereceram 60 comidas diferentes que estavam cozinhando lá. Verlebeu shitin plugei. E eu comi de tudo. Eu comi um pouquinho de cada prato, certo? Eu estava satisfeito, mas quando eu cheguei lá, me ofereceram 60 pratos diferentes e eu comi os 60. O Bishula Batrai estava o Karoleu Tzlikedar, e o último alimento que trouxeram para mim, a última comida era chamada de Tzlikedar, o Baia Lemichas Tza Abatra. E eu queria comer até a panela depois, quer dizer, uma comida especial, uma comida fora do comum. Então ele saiu satisfeito e lá ele comeu 60 coisas novas. Amarabai, ai, no Deamreinchei. É isso que falam as pessoas. Abai concluiu daqui o ditado famoso, Kafin anya veloyada. O pobre está com fome e nem sabe. Certo? Eu achei que eu estava satisfeito, mas quando eu cheguei lá, vi que eu tinha muita fome. Inami ravcha lebesima shchiach. Ou outro ditado que costumavam falar, que sempre tem um espacinho para sobremesa. Certo? O que é doce sempre tem um espacinho a mais. Então, embora eu já tinha comido, quando chegaram um monte de comidas gostosas, doces, sempre tem um espacinho a mais. Certo? Tem quem explica aqui que essas 60 comidas não eram comidas mesmo, não eram alimentos. Tem no Shas, nas Mishnayot, tem 60 Masertot.
são 60 nosim, certo? Tem Brachot, Peah, Megillah, Ta'anit, Babakama, são 60 Masertot. Então Abai falou, olha, quando eu saí da casa de Rabi, eu estava satisfeito, eu já conhecia a Torá inteira. Mas quando eu cheguei lá, me ofereceram novidades, me deram Hidushim sobre cada um dos assuntos. E eu aprendi coisas novas lá, e a última coisa, eu queria até continuar lá. Certo? Então, ele não está falando de alimentos físicos, ele está falando sobre questões espirituais, sobre assuntos de Alachot, de Gemara. Então, vamos parar por aqui, Bezat Hashem. Amanhã a gente continua. Algumas historinhas. Amanhã tem uma historinha famosa aqui. Bezat Hashem, continuamos amanhã. Shkoyach. Pará, Tchau. graças. Não, não.